anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Jesus não faria isso com outra pessoa, ela foi como essa faltando, só faria com os discípulos. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam, e de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Depois deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, ela largou até lá, e foi correndo e disse aqueles homens. Aí o efeito da água viva já. Do que ela achou uma coisa sublime, né? Detalhe, os discípulos de Jesus não entendiam Jesus. Para você ver, ele achou estranho. Os discípulos, não é porque quando você lê as cartas de Pedro, Pedro já está mudado. Quando você lê João, João já é um amor de pessoa. Mas os discípulos que Jesus chamou era casca dura. Eles não conseguiam entender nem o que Jesus falava. Jesus está dizendo o tempo todo, eu vou morrer, eu terei que ser entregue. Mas os discípulos ouviam isso e eles, não pode. Os discípulos, na verdade, praticamente viviam numa incredulidade no meio de, mesmo vendo Jesus fazendo. E foi chamada a atenção quando uma pessoa, a filha de uma pessoa se jogava no fogo ou jogava na água, e eles pediram para expulsar e eles não expulsaram. Né? E aí Jesus disse que ele era incrédulo. Então esse discípulo aqui ainda tem hora que o discípulo, depois a gente vai ler em outros textos, os discípulos queriam que viesse fogo do céu para consumir as pessoas que iam prender Jesus. Isso aí tem entendido. E Pedro arrancou a orelha de mal do soldado. Tamanho entendimento que ele tinha. É assim que tem que ser. Imagine, você está do lado de Jesus, Jesus da mansidão, está se entregando, Jesus vai dizer, eu vou, e ele, não, você não vai não. Tu, arranca a orelha do... Tamanho é não entender como é difícil alguém renunciar ao seu eu, a seus pensamentos, às suas ideologias, o seu achar, a questão de dizer, como um certo cidadão dizia para mim quando era novo, ele também era novo na fé, ele dizia que não aceitava que ninguém falasse mal de Deus na frente dele, que ele ficava com raiva. Prostituto. Ele era um cara prostituto, mas ele dizia que falar mal de Deus ele não aceitava. Isso é hipocrisia. Os discípulos tinham isso. Eles eram cometidos dessa... Porque todo mundo julga ajuda, né? Que ele negou. Ou ele traiu Jesus. Mas Pedro correu. Quando viu Jesus tomando canada na cabeça com espinho, pau de lá, pau de cá no olho, na boca, tal, batendo em Jesus, uma chicotada, que eles viram Jesus sendo apanhando, João, Pedro e todos os discípulos que estavam lá, caiu fora. Mas todo mundo mete pau em quem? Judas. Olha, tem alguém para te meter pau. Judas que traiu. A gente não, mas eles sabiam que eles não aguentaram. Eles devem ter sofrido também, porque eles não... Tanto é que foi alguém identificou Pedro e disse, ele também é um deles, ele fala como ele, se veste como ele, cheira como ele. Ele parece com ele. Não conheço. Não devemos julgar os discípulos, nem condená-los. Porque talvez a gente vivesse na base, quando visse Jesus apanhando e a gente tivesse, eu também me identifico com ele. Na verdade é constatar o fato de que isso aconteceu com eles e que pode acontecer com a gente. Pode acontecer com ele, a gente não está julgando, nem deve julgar, mas saber que a compreensão do reino de Deus era algo que Jesus o tempo todo ensinava, porque sempre está dentro de duas coisas: amar e perdoar. E vem isso com crer. Crer, amar, perdoar. Todo mundo corre disso e vai para louvor. Não é mais fácil louvar? Com certeza. Não é mais fácil ficar... eu vou para a igreja porque chego lá eu me derramo. Ainda bem.
Ou chegar e dizer aquele hino eu sou com você no amor. Depende de quem é. Depende de quem Ele canta tá. isso para alguns, porque tem outros que ele está querendo A matar. gente vive cantando isso. Senhor, mas a mata gente- Jesus, exatamente. mata Jesus. Mulher que pede porque o casamento não tá bom, o marido não é crente, o marido fuma, o marido bebe. Mata ele, Jesus. A mulher samaritana é mais sincera, ela larga logo. A mulher samaritana larga logo. Eu já vi uma mulher, uma irmã orar. Vamos Já entreguei na mão de Jesus, já pedi a Jesus para dar a sentença dele. E tem que ser uma De sentença animal logo conta? quando deixar em cima da cama para não me dar trabalho. Pra não dar Deus, trabalho. misericórdia. Aí, De meu animal irmão. conta? Hein? De animal conta? Não, irmão. É ser vivo. É vivo. É um ser vivo. Fala, minha irmã querida. Dentro desse contexto aqui, eu fui confrontada, porque eu tinha muito isso comigo, né? Referente a, às vezes, eu acho que é questão do julgar mesmo. De ter coisas que, até questão da nossa criação, da gente não aceitar, né? Minha família. E aí, uma vez, eu contei aqui a ele já, eu fui assaltada lá na porta. E assim, eu tinha um ódio de ladrão, que, sabe? Eu tinha um ódio. Pra mim, ladrão tinha que ser exterminado. Eu cresci com isso. dentro da Bandido minha bom, família. bandido morto. E aí, É o nesse famoso bandido dia, bom, bandido morto. eu já tinha sido assaltada outras vezes, mas nesse dia eu fui assaltada lá na porta e aí eu entrei em briga corporal com ele e ele deu um soco em mim, no meu rosto. E aí eu saí correndo, gritando, o pessoal pegou ele lá na frente e assim, naquele tempo ali, eu realmente estava firme com Deus. Porque se é em outro tempo, eu realmente teria deixado o pessoal lixar ele e eliminar ele. Mas naquele momento ali, quando o pessoal pegou ele para bater e pegaram uma pedra enorme, um pisou no pescoço, pegou uma pedra para arrumar na cabeça dele. Eu entrei e falei a ele, não precisa você fazer isso não. Mas eu digo assim, que realmente ali foi Deus em mim. Porque o que Deus tinha ministrado em mim é que o pecado em si é pecado. Porque às vezes a gente olha o pecado de outra pessoa e fala, não, o pecado dele é pior do que o meu. E às vezes a gente tem pecados ocultos que a gente acha que são pecados pequenos, mas que quando a gente olha assim, esse pecado está afastando a gente muito de Deus, né? E eu era uma pessoa que, dentro dessas questões de sentimento, né? Eu era uma pessoa muito vingativa, eu era uma pessoa que, se a pessoa pisasse em meu pé, arrancasse meu dedo, eu queria destruir o corpo dela inteiro. Então eu era sempre uma pessoa muito rancorosa, sabe? E Deus, ele me tratou muito, ele me confrontou muito dentro da palavra, porque é como eu digo, quando Deus usa dentro da palavra, a paulada vem forte, mas você sente que não é o homem que está falando com você, é Deus que está bradando dentro de você. Então aquilo ali, além de te consolar, ela te conserta. Porque Deus me tratou assim, no cajado mesmo, paulada. E aí, o que Deus falou comigo a respeito disso. Antes de eu passar por esse dia aí, né? Em outras situações, Deus tinha falado comigo. Eu tinha que aprender a me colocar no lugar da pessoa. Porque às vezes a gente tem a mania de julgar porque a pessoa faz isso, é assim, tal. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Ou, não estou justificando, né? Ninguém entrar em erro nenhum. Mas às vezes a pessoa poderia ter uma oportunidade de não entrar naquele caminho, mas infelizmente ela não teve um apoio, ela não teve uma pessoa para orientar, ela não teve uma pessoa para segurar na mão dela e dizer assim, não vá por aqui, você tem chance de seguir outro caminho. E às vezes também se colocar no lugar da pessoa assim, às vezes a pessoa está cometendo um erro desse, mas ela própria, porque eu acredito assim, que Deus ele fala com todo ser humano, no seu íntimo, dentro do íntimo, Deus fala com todo ser humano. E às vezes a pessoa não teve, não sei, força para, né, sair desse caminho. E aí Deus disse a mim, quando eu ficava nessa questão do Antigo Testamento,
olho por olho, dente por dente, não sei o quê. Eu era muito isso aí, no Antigo Testamento. Então, essa questão do Antigo Testamento, se a gente se apegar muito a isso, isso termina nos tirando desse foco aqui de que Jesus veio para nos resgatar, né? Que ele veio para provar o amor dele, independente do que a gente fez, que ele veio para nos provar o amor dele e nos resgatar. Então eu fui muito confrontada, porque às vezes eu ficava muito nisso do Antigo Testamento, tá? Porque tem, às vezes eu começava até na questão de curso, trabalho assim, eu dizia que nada, rapaz, ladrão tem, eu não sei por que ladrão, tal, estuprador, não sei o que. Tem que sair da prisão, tem que apodrecer, tem que morrer. Eu falava assim mesmo. Então, Deus ele me tratou muito nisso. Porque hoje eu penso diferente. Claro que eu não gosto. Eu não Ninguém gosto. gosta de ladrão. Só que antes eu tinha ódio mesmo. Eu tinha ódio assim de desejar que ele fosse exterminado. E hoje não. Tem que amar. Hoje eu vejo assim, é errado o que ele está fazendo. Mas eu tenho que olhar ele como um ser humano. Porque ele é um ser humano igual a mim. Ele precisa, igual a mim, da misericórdia de Deus, né? Porque Deus, ele é misericórdia. Então, a misericórdia dele não é, se você fez esse pecado, você tem misericórdia. Esse aqui não tem, não. A misericórdia de Deus é para todos. Aqueles que realmente se arrepender, né? E pedir a Deus e confessar ele como Salvador. E ele, sim, vai derramar a misericórdia dele. Então, eu fui muito confrontada dentro disso aí. Era isso que eu queria falar. Jesus faz essa analogia entre ele, que era o pastor, né, e o outro que não entrava pela porta. Ele era o ladrão. Realmente atribui a Satanás, mas ele estava falando que, na figura de linguagem, que o ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. Então, não é uma coisa boa, a gente não vai gostar de ladrão. Mas eu acho que a sociedade toda está assim hoje. Ela quer ver que o ladrão morra, que todos têm que ter uma pedra na cabeça para ser esmagado e tal. Aí a questão de que você, esse relato que você fez da sua vida é justamente a leitura que os crentes fazem do Velho Testamento, que a igreja vai ensinar. O Velho Testamento vive na questão, que a lei, ele vive naquilo que a pessoa faz. Mas o que está dentro não era julgado na lei, porque a lei era o que você fazia, logo você ia fazer, não tinha jeito. Porque o homem não podia justificar-se, então automaticamente ele faria alguma coisa errada. Aí agora o Evangelho já vem tratar você por dentro. Você pode não matar alguém, você pode não roubar alguém, mas dentro de você, às vezes, é um ladrão. Dentro de você, você é um usurpador, você é um invejoso e você é um assassino. Porque quando você deseja que o ladrão morra, e você até baba, você dentro dele está matando ele. Entendeu? Eu não faço, mas eu quero que alguém faça. Então, nós somos policiados pela a ideia do Reino de Deus, que prescruta o nosso coração e sabe que esse sentimento não pode abrigar a gente. Ou seja, quem é que faz bem? Você vem dizendo que o ladrão tem que morrer, tem que matar. A Bíblia fala, até naquela passagem da mulher adúltera, ele fala, onde é que estão os teus acusadores? Aí ela falou, não vejo nenhum, então nem eu te condeno. Vai não, peque, mas para que não te aconteça coisa pior. É o que acontece com o ladrão. Vai acontecer uma coisa pior com ele. Ele vai ser parado pela polícia, ele vai ser parado pelo alguém que esteja armado, ou seja, ele causará o mal dele mesmo, mas como é que eu, cristão, sou luz e eu fico mais miserável, morro, entendeu? Esse sentimento tem que ser apagado e você, graças a Deus, conseguiu entender a síntese da Bíblia, né? Aquele que vive da aparência e aquele que dentro de si é pior do que a aparência, né? Aquele que vive praticando e a prática dentro de você que é pior. Eu encerro por aqui. A mulher largou o cântaro e foi falar de Jesus e que a gente faça uma reflexão sobre... Ela virou evangelista, ela foi anunciar. E interessante que ela não... Foi até bom ela ser samaritana, que ela tinha pouco conhecimento. Né? Ela entendeu o que Jesus falou mais do que os discípulos naquele momento. Né? Ela entendeu mais do que a igreja. Ela, sendo samaritana, teve um terreno
bom para se plantar o evangelho, Uma pegou terra na hora, fértil. terra fértil. E mesmo sendo não entendendo a água, depois entendeu a água, entendeu quem ele era e pronto. Sabe que ela deu água a Jesus? O texto não diz, né? Que ela pegou a água, só ficou conversando. Mas a intenção de Jesus não era beber água. Não era. Ele Tanto devia até é pegar. que se a gente for, né, olhar, Não ele tinha esquecer 3 da água. caminhos que ele podia ir para onde ele ia. Mas isso aí foi uma estratégia para ele chegar até ela. Porque ele até sabia Deus. que tinha que. Nenhum dos dois ficaram com a água. Ele era a fonte e deu para ela a fonte. É isso que é o evangelho. O resto é tudo conversa de louvores. Com, Sabor de mel. não com, como é que fala, aquelas armações, né? Pitorísticas, aqueles, vamos fazer, vai ter um show gospel e tal, aquelas coisas, aquelas luzes e camarim, Jogo gente, pirotécnico, autógrafo, é todo mundo Jogo de ali. luzes, LED, canhão de laser. Até o gelo seco. E Jesus assim, cochilando. Estão falando de mim? Que Deus abençoe os irmãos.